This meeting is being recorded. Pessoal, boa tarde. Progress. Tem alguém com microfone aí, se puderem fechar. Obrigado. A gente está dando só uns minutos aqui para ver se o público chega. O número de inscritos estava maior. Boa tarde a todos. Uma reunião? Boa tarde, obrigado, João. Estou pedindo para o pessoal deixar o microfone fechado. Se vocês tiverem dúvida ao longo da apresentação, vamos usando o chat, tá? Ao final, nós vamos ter uns minutos para debater questões específicas e também essa apresentação vai ficar gravada, vai estar disponível no site da RiskFence, no YouTube. Então, para aqueles que não conseguirem assistir na íntegra ou conhecer outros contatos que podem se interessar pelo assunto, já fica aqui a dica de, quando puderem, assistam novamente ou trecho, ou compartilhem com as equipes, vai estar disponível lá no YouTube. Então, vamos dando início aqui, que já demos os 5 minutos tradicionais aí de espera, né? Então, novamente, agradecemos a participação de vocês todos, as inscrições. A RiskFence Consultoria está promovendo hoje esse webinar sobre as novas regras prudenciais para as instituições de pagamento, as IPs. Essa live vai ser apresentada por outros dois diretores da RiskFence, a Ciane Marino e o Eduardo Grell. Só fazendo a apresentação dos palestrantes, a Ciane é nossa diretora, é líder nos temas de contabilidade, operações e finanças aqui na RiskFence. Ela tem formação em contabilidade, com MBA executivo em finanças pelo IBMEC, e atuou no mercado financeiro por mais de 28 anos, em instituições de porte médio e grande. O Eduardo Grell também é nosso diretor, líder nos temas de governança, gestão de riscos, controles internos. Ele é engenheiro mecânico pela Poli e economista pela FEA, com MBA executivo pelo IBMEC e mestrado pela London Business School. Atuou no mercado financeiro por mais de 25 anos, com experiência em gestão de risco, em diversas modalidades aí. Risco de crédito, risco de mercado, liquidez, operacional, socioambiental, no Brasil e no exterior, também como diretor estatutário. Ambos são especialistas em fintechs e meios de pagamento, uma formação interna aqui da RiskFence que a gente uniformiza esses conhecimentos, não uniformiza e mantém atualizado. Eu sou Manuel Jordão, também diretor da RiskFence para os temas de compliance regulatório, prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e os estudos de viabilidade econômica financeira e planos de negócio. Também sou especialista em fintechs e meios de pagamento, nesses trabalhos de consultoria, e antes de consultor, atuei no mercado financeiro por mais de 35 anos. Eu vou conduzir a nossa live como moderador e já vamos dando início aqui. Nossa programação para hoje tem uma rápida contextualização. Depois vamos falar um pouquinho sobre essa norma do Banco Central que classifica os conglomerados financeiros que têm alguma instituição de pagamento no seu conjunto e assim também classifica esses para
aplicação proporcional das regras prudenciais. Vamos ver as alterações previstas nessas normas, o que muda e o que muda também na gestão de riscos. Fazendo uma rápida contextualização, algumas simulações que nós vamos mostrar aqui. Mostram que a exigência de capital para as instituições de pagamento no âmbito das novas regras deve dobrar, então é bastante significativo, e o capital disponível também deve diminuir bastante, em função das dedutibilidades que estão sendo previstas nessas normas-regras. Embora existam regras de transição suavizando esse período até 2025, elas já estarão em vigor em 5 meses. Então, é tempo do pessoal se preocupar, e aí já tem uma certa angústia por onde é que começam esses sofrimentos decorrentes da alteração em curso, né? Então, aqui tomamos emprestado um modelo vindo da psicologia sobre os 5 passos, os 5 estágios de tolerância ao processo de sofrimento. Começando pela negação, raiva de por que isso está mudando tanto, algum processo de barganha, de como é que se consegue atender o que está sendo requerido da melhor forma possível. As depressões todas de buscar gente, conhecimento, orçamento, e, finalmente, a aceitação de que é colocar essas alterações em práticas. Então, a superação dessas fases pode ser só com um esforço próprio, mas é bastante desafiador, ou com a ajuda de terceiros, e esse é o nosso papel aqui enquanto consultores. Ok? Então, vamos ao evento propriamente dito, passando aqui a palavra ao Grel, lembrando que essa apresentação vai ficar disponível no site da RiskFence no YouTube, na página da RiskFence no YouTube, e as questões podem ser feitas a qualquer tempo pelo chat, e ao final nós vamos juntar essas e dar resposta a vocês. Obrigado, boa apresentação, pessoal. Então, boa noite. O ponto aqui é que a regulação prudencial, né, das IPs, ela precisava ser atualizada, ela é de 2013, ela foi promulgada naquele ano, e muita coisa aconteceu de lá até hoje. Então, o volume aumentou, e quando falo de volume, o número de instituições, o volume de transações, o volume de clientes, quer dizer, toda uma área, né, do mercado brasileiro, que era uma área que estava começando naquela época, hoje já é uma área muito mais madura, o tipo de regulação tem que mudar. Os riscos aumentaram no sentido em que muitas dessas instituições acabam assumindo um volume de risco de crédito bem maior do que naquela época, risco de mercado também, outras formas de risco de liquidez, e também houve um processo de aumento de alavancagem, que ficou muito mais claro com a questão de securitizações. Tá? Então, por conta disso, foi necessário fazer alguma coisa, e basicamente o que o Banco Central fez foi um projeto de convergência da regulação financeira, das instituições financeiras, com as instituições de pagamento. Então, o objetivo do Bacen é, quer dizer, manter a resiliência, né, do mercado financeiro como um todo, manter a competição, e sem que perca, né, a capacidade de inovar nesse mercado. Então, ele tem que ser firme, mas ele não pode ser estático. Tem que permitir que coisas novas apareçam. E essa foi uma preocupação que eles tiveram. Basicamente, o que foi feito foi uma equiparação da regulação por atividade. Então, instituições financeiras que têm atividades de pagamento, essa atividade de pagamento ela vai demandar
uma exigência de capital que segue regras que são muito semelhantes, que são um decalque das regras das instituições de pagamento. Por outro lado, instituições de pagamento assumindo riscos de crédito, assumindo riscos operacionais, assumindo riscos de mercado, cambiais no caso, ela acaba recebendo também uma equiparação usando as mesmas regras que as instituições financeiras usam. Então, há essa convergência, essa é a parte central. Agora, essa convergência, ela leva em consideração questão de isonomia regulatória. E ela segmenta, da mesma forma que segmenta as instituições financeiras em grupos S1, S2, S3, S4 e S5, faz isso também com as IPs, com a diferença que IP S1 não existe. Então, S2, S3, S4 e S5. Então, ele vai seguir basicamente o mesmo tipo de regra. Ele dá um tempo de transição, então nós temos até 2005 para a aplicação completa dessas regras. Agora, a partir de 2013, elas já valem. A diferença são simplesmente os fatores que são aplicados. Então, não é uma diferença de forma, é só uma diferença de intensidade. Outro objetivo do Banco Central foi capturar o shadow banking, quer dizer, atividades bancárias ou similares a atividades bancárias que não estavam dentro do escopo da regulação dele. Então, isso era uma coisa importante, por isso que instituições com shadow banking ou instituições com essas atividades, elas passam a fazer parte de conglomerados, e esses conglomerados, sim, são devidamente supervisionados pelo Banco Central. Então, o que muda? Muda é que exige-se agora mais qualidade do capital disponível. Estamos falando do capital com maior capacidade de absorver perdas. O que isso quer dizer? Quer dizer que antigamente, para as IPs, simplesmente olhavam-se no balanço o que existia de capital, agora não é bem assim. Da mesma forma que para as instituições financeiras, uma série de itens são subtraídos, outros são somados, e o que nós temos é um cálculo daquele capital que está disponível para suportar as perdas, que realmente tenha condições de suportar essas perdas. Então, passa a ser um cálculo mais sofisticado. Isso a Ciane vai explicar daqui a algum tempo de uma forma mais detalhada. Tem depois uma uniformização do cálculo do capital requerido. Isso quer dizer que as atividades de pagamentos passam a ser calculadas em função da volumetria. É o que se usa hoje para IP, é o que vale para elas, é o que essas atividades de pagamento nas instituições financeiras vão seguir o mesmo tipo de cálculo, também em função de volumetria. E incluir-se aí também riscos que até então não foram considerados, porque o modelo era um modelo mais simples, que estava sendo aplicado, as instituições ficando mais sofisticadas, isso vai ser levado em conta. Importante, né, é que, por uma questão de isonomia, instituições grandes têm a regulação grande, instituições complexas, regulação complexa, instituições simples, regulação simples, instituições pequenas, regulações pequenas. Então, essa proporcionalidade é importante. Isso se vê na segmentação que foi feita. Então, foram criados tipos de conglomerado, isso vai ser explicado depois, tipo 1, tipo 2, tipo 3, em função da presença ou não de instituições financeiras no conglomerado, ou só de instituições de pagamento. Então, cada um vai ter o seu tipo de regulação. A ideia é que o tipo 1 e o tipo 3, que tenham essas instituições financeiras, eles vão, em termos de regras prudenciais, eles vão se aproximar muito. Basicamente, as regras de um tipo são decalques das regras do outro tipo. Ele olha porte também. Então, porte, no caso desse que chamam tipo 3, nós vamos ver depois qual que é, mas é segmentado em S2, S3, S4, da mesmíssima forma que instituições financeiras. E também por complexidade. Então, da mesma forma que entre as instituições financeiras existe o grupo S5, que segue regras mais simples e que consegue fazer, por exemplo, todo o seu cálculo de capital baseado em
em extração de dados do COSIF, quer dizer, em extrações de dados de balanço, coisa que os outros não conseguem, eles têm que ter estruturas mais sofisticadas. Então, esse tipo de empresa que tem menos complexidade, ela pode fazer os cálculos de uma forma mais simples. Isso vale para o tipo 2, tipo 3, do grupo S5, isso vai ser discutido a seguir. Com relação à inovação, isso era uma coisa muito importante, porque não pode jogar a água da banheira junto com o bebê, né? O que é importante? É dar incentivo a que novas ideias, a que novos produtos, isso venha aparecer. No caso, existe uma vantagem para a startup, é uma vantagem temporária. Então, no começo por um período de 2 anos, elas têm uma vantagem no cálculo de capital, que é um pouco mais leve para elas, mas depois desse período elas se igualam às outras. Isso vai ser também discutido um pouco mais tarde. Vamos lá, Boa noite Célia. a todos. Boa noite a todos. Agora a gente vai entrar na resolução 97, né, do Banco Central, que é a que traz toda essa questão da segregação dos tipos de instituição que nós vamos ter. Então, de acordo lá com a instituição, com a resolução do Banco Central, nós vamos identificar o tipo do conglomerado, e para isso a gente precisa estar atento a algumas questões, né? Para definir qual vai ser esse tipo de instituição, então, de conglomerado, desculpem. Então, a primeira questão que se faz é se este conglomerado ele apresenta uma IF. Se ele não tem uma IF em sua composição, então ele será classificado numa tipo 2. E como tipo 2, ele vai observar as resoluções 198 do Banco Central e CMN, algumas particularidades da 4606. Em ele tendo uma IF, e esta IF sendo a líder, aí ele teria mais outro questionamento. Esta IF é a líder do conglomerado? Sim. Então, ela é tipo 1, e a tipo 1, ela vai seguir toda a regulamentação da 4557 da CMN, que é o pacote completo de Basileia. Tendo a IF no seu conglomerado e ela não sendo a instituição líder, aí nós temos 2 opções de classificação de acordo com a complexidade dessa instituição. Sendo um segmento, né, o equivalente nas instituições financeiras S2, S3 e S4, né, temos o tipo 3, onde ele vai ter o pacote praticamente completo de Basileia, atendimento à resolução 199, 200 e 202 do Banco Central. Tendo a instituição financeira como líder, né, desse segmento, a classificação dela é S5, aí atendemos, então, tipo 3, simplificado, com as resoluções 201, 202 e algumas particularidades da 4606. Então, é dessa forma que a gente consegue estratificar os tipos de instituições, e o segmento, todos eles continuam atendendo a 3.681. Partindo para a avaliação da complexidade dessas instituições, então, a de menor complexidade seria de tipo 2, onde o cálculo é extraído diretamente do COSIF. Aqui a gente já tem um primeiro alerta para as instituições, para que elas se adequem, né, o mais rápido possível à regulamentação no que diz respeito à contabilidade COSIF, para facilitar esses cálculos. Temos também a questão da exposição das atividades de pagamento, baseada em volume transacionado, do sistema de pagamentos das IPs, fator de 12% na aplicação para apuração, e os outros riscos de crédito e câmbio são equivalentes a 4.606. No nível intermediário de complexidade, temos o tipo 3, S5, que é similar a S2, mas ele tem um prudencial mais severo. Então, eu vou ter aí um fator de aplicação de 17%.
Nesse tipo 3, ele vai evitar a contagem dupla de risco de instrumento de pós-pago. E eu tenho também outros riscos, parte da 4606, que inclui também o risco operacional. No topo da complexidade, temos o tipo 1, que seria, o tipo 1 similar ao tipo 3, no segmento S2, S3 e S4, onde temos a Basileia cheia para apuração, as exigências crescentes de S4 a S2, o tipo 1 passa a calcular adicionalmente um capital para as atividades de pagamento, e não existe o tipo 3 S1 na implantação. O tipo 3 é inicialmente classificado como S4 ou 5. Para entender se um tipo 3 pode ser classificado como S5, alguns quesitos a gente precisa estar atendendo. Então, a verificação do baixo volume, onde seus ativos totais têm que ser menor do que 0,1 do PIB, e as outras questões com baixa complexidade também, onde vamos observar se tem operações, não pode ter operações com ações, com derivativos, empréstimos de ativos, não pode haver a securitização de créditos de menor risco, aliás, só a securitização de créditos de menor risco, uso de compromissadas de venda com lastro de ativos próprios ou compra com lastro de ativos federais não cambiais, e ou ela vai fazer a opção por operar com crédito ou com câmbio. Com os dois, ela não vai poder operar. Com relação à harmonização que o Banco Central propõe aqui, nós temos que as IFs, elas são basicamente reguladas pelo CMN e Banco Central, e as IPs, elas têm a regulação apenas do Banco Central. Então, nós temos aqui uma harmonização entre tipo 1, similar a tipo 3, S2, S3 e S4, guardando esta questão da regulação, que para IFs apenas, para IFs, CMN e Banco Central, e para IPs, apenas o Banco Central. O que a gente vai discutir agora são as de tipo 2 e a de tipo 3, S5, que é o nosso foco aqui hoje para a gente tratar, então, basicamente, desse ambiente mais voltado para as IPs. Então, a primeira discussão aqui é a questão do capital. Então, aquilo que existe de capital disponível, aquilo que existe de exigência de capital. Vamos ver as duas partes. Primeiro, aquele que é o capital requerido, então aquilo que é exigido. Vamos falar, como já dito, somente dos tipos 2, então aquele conglomerado que não tem instituição financeira em sua estrutura, e o 3S5, que é aquele que tem, mas é capitaneado por uma instituição de pagamento, e ele tem uma estrutura que é uma estrutura mais simples. Então, esses dois grupos. Então, vamos começar. Aqui nós temos um exemplo do que vai acontecer com as regras de hoje. Então, nós temos valores de capital requerido, calculado de 2022 até 2025, para uma instituição pagamento hipotética que tenha atividades, essas 4 atividades, e nós vamos descrever depois como é que funciona para cada uma delas. Então, para emissão de moeda eletrônica, para instrumento pós-pago, para adquirência, né? Então, nós fizemos aqui um exemplo com uma volumetria de 100, porque 100 é um número redondo, né? E daí nós evoluímos o que acontece todos os anos. Então, o que acontece, dá para ver embaixo, é que a soma disso, essa exigência de capital praticamente dobra. Isso acontece principalmente, mas não só, quer dizer, existe um aumento de todos os fatores que são usados no cálculo, mas o fator final, equivalente ao fator da Basileia, que serve para calcular o capital que tem que ser alocado, ele sobe até 12%, mas ele sobe aos poucos. Então, ele vai de 8%, 10%, 12%. Nós vamos ver o efeito disso um pouco mais tarde. Então, esse é tipo 2, aquele tipo de conglomerado que não tem
instituição financeira em sua estrutura. Olha só aqui o que acontece, vamos ver. No tipo 3, S5. Tipo 3, S5, as contas são exatamente as mesmas, o cálculo é o mesmo, com a grande diferença que a instituição na emissora do instrumento pós-pago, ela não calcula o valor baseado na volumetria. Isso é a regra que vale hoje, né? Agora, o que vai acontecer no futuro? Todo esse valor, esse risco, que é basicamente um risco de crédito, ele vai aparecer calculado separadamente num RWA, quer dizer, ativos ponderados a risco de crédito, seguindo regras que são decalque daquelas regras que são aplicadas às instituições financeiras. Então, quem olha esse mapa e fala, bem, esses números estão estáveis, eles não estão, eles vão crescer bastante por conta do risco de crédito e de outros riscos que vão ser incorporados também e que nós vamos discutir depois. E nós vamos agora passar para cada um desses itens. Então, para mostrar que há um aumento. O que existe aqui de requerimento mínimo de capital? O patrimônio de referência, quer dizer, aquele capital que está à disposição, o capital disponível, ele tem que ser maior ou igual que uma fração dos ativos ponderados ao risco para IP. Então, essa é a regra, não é diferente da regra de Basileia, é exatamente o mesmo, o conceito é exatamente o mesmo, a estrutura é simples, do tipo, nós estamos falando só de um nível de capital, não estamos falando de diversos, estamos falando de um único fator, então é uma estrutura mais simples que aquela que vale, por exemplo, para os outros, tipo 13 e para o tipo 1, que seguem estruturas mais parecidas com aquelas das instituições financeiras. Então, nós temos o capital disponível, tem que ser maior ou igual que a exposição ponderada ao risco multiplicada por um fator. Esse fator é 12%, começa com 8 em 23, passa a ser 10% em 2024, atinge o valor cheio em 2025. Para o 3S5 é um pouco diferente, nós não estamos falando mais de 12%, estamos falando de 17%. Então, o peso ISF aplica-se, né, sobre outros cálculos também, de outros tipos de risco, quer dizer, não só aquele de atividades puras de pagamento, e que ele aumenta para 10% e depois para 13%. No desenquadramento, então, admite-se um depósito temporário em conta vinculada, mas isso é temporário. Quer dizer, a questão mesmo é uma estruturação do nível de capital. Capital disponível tem que ser maior que aquele que é exigido. Ponto. Então, essa é a regra básica. Pondo aquela inequação de um outro formato, nós estamos dizendo aqui que o patrimônio disponível da instituição, pelos novos cálculos, quer dizer, a mesma instituição, ela vai ter como considerado, como disponível, um volume menor de capital. Ela vai ter, pelos novos cálculos, uma exigência de capital, um volume de ativos ponderados, né, pelo risco, em outras palavras, a exposição dela ao risco, o novo cálculo vai aumentar esse valor. Então, tem uma queda no numerador, um aumento do denominador, essa fração, essa razão, ela cai mais fortemente ainda. E ela tem que ser maior ou igual que aquele F', que pode ser 12%, pode ser 17%, dependendo do caso, que também vai aumentar. Então, o que acontece é pressão pelos três lados, pelo capital disponível, pela exigência de capital e o fator.
Então, vamos olhar a equação, como é que isso está calculado. Esses ativos ponderados pelo risco para IP, para instituições de pagamento, né, elas são a soma dos ativos ponderados para o serviço de pagamento, é o primeiro fator, para risco de crédito, pelas regras simplificadas, que serão promulgadas, e essas regras elas serão um decalque daquelas da circular 4606 que a Ciane mostrou lá no começo da apresentação. Também pelas regras do câmbio, um RWA de câmbio, e o risco operacional. Esse risco operacional ele vai ser aplicado só ao tipo 3 S5, então isso não entra no cálculo do tipo 2. Tá certo? Então, essa é a regra básica. A exposição a risco de instituições de pagamento é a soma da exposição a risco dos serviços de pagamento prestados, do risco de crédito, do risco cambial e, no caso do tipo 3, S5, do risco operacional. Tá? No caso do tipo 2, o risco operacional ele já está, de certa forma, embutido nos diversos cálculos do RWASP, aquele de serviços de pagamentos prestados. E o que é esse RWASA, que fala das SP, que fala das parcelas dos serviços de pagamentos prestados? Ele é calculado em cima dos 4 tipos de serviços de pagamento, que são aqueles 4 que estão identificados, né, na resolução BCB 80. Então, aqueles, e nós vamos tratar de todos eles individualmente, é a soma, só que, como já falamos, o serviço de instrumento de pagamento pós só vale para o tipo 2, porque para o tipo 3, quem vai entrar em ação cumprindo essa mesma função é um RWA para crédito, e a ideia aqui é evitar dupla contagem. Esse fator D é 8% para o tipo 2, para o tipo 3 é igual ao próprio F'. O que quer dizer que à medida que o F' for crescendo de 8 para 10, de 10 para 12, esse F' vezes esse fator, ele vai andar de 1 até 1,5. Então, isso significa um peso atribuído cada vez maior para esse risco dentro das instituições do tipo 2. Para os conglomerados tipo 3, não, porque o F' é igual ao D, então as coisas sobem juntos e ele mantém uma relação de 1. Vamos ver esses exemplos aqui. No caso de um emissor de moeda eletrônica, qual que é a regra que nós temos hoje? É o máximo entre 2 milhões, né? 2 milhões é o valor mínimo, ou 2% do valor médio mensal das transações, ou 2% do saldo mensal da moeda eletrônica. Do saldo da moeda eletrônica, desculpa. Essa regra muda e ela muda completamente. Ela continua baseada em volumetria, mas ele passa a ser 1% de um saldo médio, né, olhando um período de 12 anos, mais 0,2% do valor médio mensal das transações, também olhando um período de 12 meses. Olhando embaixo, dá para ver como as coisas evoluem. Então, de 2022 para 2025, tem um aumento desses números. Então, de 2 para número de transações de 100 milhões, por exemplo, ele vai de 2 e ele vai subindo por causa do fator, mas a conjugação, a mudança de critério faz com que esse aumento não seja assim tão representativo. No caso do 3S5, até cai, porque esse efeito do F' sobre D acaba não acontecendo. Tá? Então, até aqui, tudo bem. Nos outros, não. Nos outros tem um aumento. Aqui houve uma mudança de critério. No caso do emissor de instrumento de pagamento pós-pago, hoje
2% do valor médio das transações. Isso vai passar a 2,5%, 3,5%, chega a 4% em 2025. Então, no caso típico, né, do tipo 2, porque lembre-se, ela não existe esse cálculo para o tipo 3, S5. Existe o fator F, né, F', que vai de 8 a 12, e esse tem impacto significativo também. Então, nós tínhamos, por exemplo, aqui, para um volume de transações 100, nós saímos de 2 e chegamos a 6 milhões de capital exigido. Tá? O capital mínimo, a proporção do volume de transações dobrou e a relação sobre o EFD aumentou 50%. Então, basicamente, esse número triplica. A mesma coisa acontece com relação ao F' para o credenciador, mas as regras de capital mínimo requerido são hoje 2% do volume de transações, continuam a ser 2% do volume de transações. Não há mudança aqui, a mudança é simplesmente no fator F, que indica a proporção da exposição a risco que demanda alocação de capital. Então, dá para ver de novo a diferença do tipo 2 para o tipo 3 é por conta desse fator F. Por fim, o iniciador de transação de pagamentos, hoje, um capital mínimo requerido de 1% do volume de transação, isso aumenta para 1,25%, chegando a 1,5%. Então, da mesma forma que os outros, há um aumento aqui da exigência de capital. Ok, obrigada, Gabriel. Obrigado. Seguindo aqui, com relação ao RWA de outros riscos, né, que a gente falou que passam a ser incluídos aqui. Passam a ser incluídos, então, RWA de riscos operacional, de crédito e de câmbio, onde a gente não pode esquecer o fator, né, para o tipo 2 de 12% e o fator para tipo 3, S5 de 17%, baseado no conceito da 4606, que vai ser definido pelo Bacen. O próximo ponto que a gente quer trazer aqui para vocês é que já deixar o convite e para que continue acompanhando. Teremos uma próxima live onde a gente vai tratar desses outros riscos em específico, para trazer maior aprofundamento na questão do tipo 3 S5, e aí sim vamos falar mais sobre o RWA, da parte de crédito, da parte de câmbio e a parte operacional também. Falando agora um pouquinho de patrimônio de referência, tipo 2 e o tipo 3 S5, vamos dar uma observada como se faz o cálculo para esse tipo, para o patrimônio de referência. Então, lembrando, lá no início, quando falei sobre a questão da adequação e a parametrização COSIF, isso vai facilitar bastante a captura das informações na contabilidade direto, através das linhas já especificadas para esse tipo de cálculo. Quais os valores que eu vou somar para ter um primeiro subtotal aí dentro da apuração do patrimônio de referência? Então, vou fazer a captura do valor de capital social, de reservas de capital, de ganhos não realizados de ajuste de avaliação patrimonial, lucros acumulados, conta de resultado credoras e depósito em conta vinculada para deficiência de capital. A esta soma, eu vou fazer algumas deduções para, aí sim, fazer a apuração efetiva do patrimônio de referência. Quais as linhas que eu devo observar para a captura de saldo, para efetivar essas deduções? Então, são as perdas não realizadas dos ajustes de avaliação patrimonial, ações ou cotas de emissão própria, prejuízos acumulados, contas de resultado devedoras e ajustes prudenciais. Aqui, a esses ajustes prudenciais,
a gente vai fazer algumas colocações, além do que já está descrito e explícito na norma, né? Tem alguns pontos, tem um ponto aqui que precisamos dar uma olhada. Então, o que entraria como ajustes prudenciais dentro da regra de transição? Os ágios pagos na aquisição de investimento, ativos intangíveis, que a gente vai já falar um pouco mais detalhado sobre eles, ativos de fundo de pensão de benefício, investimentos diretos ou indiretos, participação de não controladores no capital de subsidiárias, créditos tributários de diferenças temporais e créditos tributários de prejuízos fiscais e de base negativa, de CSLL. Essas regras, os ajustes prudenciais, para suavizar um pouco o impacto e as instituições terem tempo de adequação, é permitido que se faça a introdução dele de forma parcial dentro da apuração de patrimônio de referência, onde eu posso aplicar 30% a partir de 1 de janeiro, a partir de janeiro 23, 60% a partir de 24 e aí sim 100% a partir de 25. Com relação aos ativos intangíveis, aqui fica um alerta, né, para que observem que temos dentro desse mundo, né, de instituições de pagamento, os investimentos em software, eles são muito relevantes. De acordo com uma pesquisa que a gente fez com os dados disponíveis no site do Banco Central para esse tipo de instituição, chegamos a uma média de 11% do intangível correspondente ao PL dessas IPs. E, observando isso, mais uma vez, além dessa suavizada na aplicação dos ajustes prudenciais, aqui também os intangíveis, eles também vão poder ser aplicados de uma forma a atenuar o cálculo, né, o impacto no cálculo do patrimônio de referência dessas IPs. Que seriam, então, para as IPs até 1 ano de autorização, pode deduzir 100%, e entre 12 meses e 24 meses, entre 1 ano e 2, 50%. A partir daí, a partir de 2 anos, aí a dedução é integral para os ativos intangíveis. Agora, essa é a parte do cálculo do capital, o cálculo do capital que é disponível, o cálculo do capital que é requerido, a gestão de riscos, o que muda? Então, nós estamos falando também como as empresas têm que se estruturar, como a estrutura de gestão de riscos tem que acontecer, como é que passa a ser sua governança. Então, basicamente, essa estrutura, ela incorpora, né, ela aprimora as exigências que já constavam do Circular 3681. Então, para quem der uma comparada, dá para ver que tudo aquilo que é exigido com relação à estrutura de gestão de risco, ela é basicamente um decalque daquilo que existe na 3681. Essa, no entanto, continua aplicável, né, de forma individual a todas as IPs. E o que ela exige é basicamente o ciclo completo de gestão de risco. O risco precisa ser identificado, mensurado, avaliado, monitorado, reportado, controlado. Estamos falando aí, nesse caso, dos riscos. Risco operacional, liquidez, crédito e todos os outros que sejam relevantes na instituição. Existe também uma questão de governança, tem que existir uma governança de gestão de riscos e capital. Ela define as atribuições, define as responsabilidades ao diretor que é indicado para isso, define as atribuições de responsabilidades ao corpo executivo e ao conselho de administração, caso haja um conselho de administração.
Para as de tipo 2 de maior porte, quer dizer, aquelas que já seriam equivalentes ao tamanho de instituições financeiras classificadas como S3, existe adicionalmente a exigência de uma base de dados de perdas operacionais, sendo que é boa prática que todo mundo tenha uma base de perdas de dados operacionais. E um gerenciamento do risco de crédito com tudo aquilo que um gerenciamento de risco de crédito tem que pôr, isso tem que ser feito e devidamente demonstrado. Então, o risco de crédito tem que ser identificado, monitorado, controlado. E estamos falando das operações de curso normal, estamos falando das operações de ativos em default, estamos falando de monitoramento, de controle de concentração, perdas esperadas e uma série de outros requerimentos que não são muito diferentes daqueles que são exigidos de instituições financeiras de mesmo porte. Então, como é que fica agora? Seguindo aqui, então, a gente tem a pergunta, e agora, né? O que eu faço? Depois, então, que a gente se identifica e um daqueles campos lá de depressão, barganha, aceitação, primeira coisa, se identificou? Para, respire, vamos lá, porque vamos ter que atender, não vai ter jeito. A hora da aceitação, ela tem que chegar. E aí, algumas orientações, né? Algumas sugestões que a gente deixa aqui. Então, num primeiro momento, reconhecer que as instituições reguladas a partir de 23, né, se reconhecer como uma regulada a partir de 23, e, por conta disso, estar submetida às regras prudenciais e à supervisão do Bacen, avaliar o seu cenário atual, para que você consiga saber onde você está, calcular segundo as novas regras, discutir internamente a melhor forma e a necessidade de aporte de capital. E aí, então, é onde a gente novamente traz a questão como eu vou facilitar este meu trabalho, uma vez que ele está aí, eu não tenho como fugir, eu tenho que atender. Então, novamente, a questão do COSIF, a gente trazendo aqui para que o quanto antes quem está em vias de ser autorizado, está em vias de atingir a volumetria ou não esteja contemplado nas regras de exclusão para obrigatoriedade do pedido de autorização a partir de 23, estruture a sua contabilidade para atendimento ao COSIF para facilitar o seu trabalho. E também crie os processos e ferramentas para cálculo do patrimônio e do capital requerido. Então, isso é fundamental e se vocês tiverem tudo isso estruturado, vai ser mais fácil o caminho, vai ser mais tranquilo se adaptar e se enquadrar nessas novas regras. Agora, essa discussão tem dois lados. Um é o cálculo do capital propriamente dito e o outro é a estruturação da gestão de riscos. Então, o que é necessário? É a criação de uma estrutura de gestão com uma governança adequada. Essa governança precisa garantir que os riscos são, como já dito, identificados, avaliados, controlados, monitorados, reportados. Mas mais importante é assegurar que as decisões tomadas levem em conta os riscos. Então, não estamos falando de ticar caixinha, estamos falando de uma estrutura em que realmente aquilo que, por exemplo, áreas de gestão de risco trouxerem, uma informação que elas trouxerem, é um componente da tomada de decisão de riscos pela instituição. Agora, essa área precisa ter a garantia de que ela, para operar de forma contínua, que ela é uma área independente, que ela é dotada de recursos, então que ela tem as pessoas com treinamento adequado, número adequado, acesso a sistemas, recursos, aquilo que for preciso para estruturar uma boa área de gestão de riscos. E com isso, nós cobrimos esses aspectos. Alguns itens, então, ficaram para uma outra conversa e estão todos convidados para essa próxima conversa. Obrigado, Grel. Obrigado, Aciane.
Obrigado a todos que enviaram aqui suas perguntas, suas dúvidas, as mensagens de boa noite, de parabenização pelo evento. Então, vamos voltar à parte mais técnica, né? Primeiro, uma pergunta para vocês que veio aqui da nossa audiência sobre o cenário concorrencial. Se essas novas medidas podem vir a reduzir a concorrência, entendendo aqui o espírito, no sentido de tornar o custo de observância das instituições de pagamento muito superior ao que vinha sendo até então. Bem, não existe dúvida que essas regras exigem uma estruturação de áreas de gestão de risco. Tá? Então, nós estamos falando de contratação de gente, ou treinamento de gente, dentre aquelas que já estão dentro da instituição. Nós estamos falando de uma exigência de capital maior. Então, esse capital está disponível, ele não pode ser inteiro gasto sem que haja uma reposição. Essa reposição vai acontecer agora antes do que ela aconteceria em outra situação. O Banco Central, ele dá uma possibilidade para startups de, por exemplo, aquele investimento, né, no intangível, que isso acabe abatendo aquele capital que está disponível aos poucos. Então, ele dá 2 anos para que startups possam, quer dizer, ele permite que essas instituições elas comecem a se estruturar. Agora, com relação à competição, quer dizer, vai ter esse aumento de custo. Existe agora uma exigência maior de capital, também significa uma outra coisa. Significa uma instituição que tem um risco menor de ficar insolvente. Significa o que ela pode também dar mais confiança a futuros investidores por conta disso. Ela pode ter mais acesso ao mercado por conta disso. Ela pode ter... Quer dizer, essa exigência de capital tem o lado da regulação, mas a exigência de capital, ela também melhora o risco, facilita a gestão das empresas, né? das IPs. Então, de fato, sim, vai ter gastos maiores, mas tudo isso, tanto uma estrutura mais reforçada de gestão de risco, quanto um reforço também na estrutura de capital, não é uma coisa que vai contra as empresas, pelo contrário, e uma boa ideia, eu acho que vai sempre conseguir quem a patrocine. Tá ótimo, obrigado. A Ciane quer complementar alguma coisa ou podemos partir para a próxima? Pode seguir, acho que o Grel colocou todos os pontos aí e a questão, acredito que tenha sido respondida assim. Pergunta seguinte é sobre a aplicação da resolução do Conselho Monetário Nacional 4606 para um mundo de IPs, né? Aqui só lembrando que, apesar de ser o Banco Central que regula as IPs, tem normas oriundas ainda do Conselho Monetário que são aplicáveis a IPs, como tarifas e a parte de controles internos, né? Mas especificamente aqui na questão, é a aplicação da 4606 para IP tipo 2. O que eu queria falar da é a seguinte, quer dizer, o Banco Central, ele já sinalizou que ele vai criar uma regulação que é inspirada na 4606. Então, essas regulações que ele está fazendo para IPs, né, do ponto de vista de alocação de capital, tudo, elas são decalques de outras que já existem.
E, afinal, essas que são aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional, elas saem da prancheta do Banco Central também. Então, nós estamos falando de um decalque. Ele vai ser criado da mesma forma que as outras são decalques de outras coisas que já existem. Não são tão diferentes assim. O que tem de novidade na IP é que ela é calculada a partir de dados de volumetria. E isso agora vai ser levado aos bancos. Mas a 4606, ela vai ter um decalque também que vai ser criado para as instituições de pagamento. Para funcionar a 4606, existem algumas circulares do Banco Central. Então, 3861, 3862, 3863. E essas circulares, elas definiam como é que ia ser a conta, né, dos ativos ponderados a risco, por conta de risco de crédito, por conta de risco cambial e por conta de risco operacional. Então, não vai ser exatamente essa, mas pode ler com cuidado como é que essas estão estruturadas, porque é dentro desse espírito, é dentro dessas regras, e basicamente pode imaginar os fatores sendo os mesmos. O que vai ser aplicado, ajustado ao mundo da IP, vai ser aquilo que está dentro do conceito dessa resolução 4606 e dessas circulares que estão vinculadas a ela, 3861, 3862, 3863. Tá ótimo, muito obrigado. Mais uma questão aqui é sobre a SCD. Se ela pode ser considerada como instituição financeira para fins de enquadramento no tipo 1, instituição financeira líder. E a SCD entraria em qual tipo? Sim, a SCD, ela é já considerada pelo Banco Central como uma instituição financeira. Então, em se tendo uma SCD e uma IP dentro do mesmo conglomerado, a depender da volumetria, da representatividade de uma ou de outra, da SCD ou da instituição de pagamento, essa deve ser a definição do Banco Central quanto a líder. De modo geral, por ser uma SCD, uma instituição financeira, é muito provável que a definição siga como a SCD sendo a líder. E se não for, ela vai ser tipo 3. Então, nós estamos falando de tipo 1 ou tipo 3. Quer dizer, tendo SCD, ela não vai ser do tipo 2, porque existe uma instituição financeira dentro da estrutura do conglomerado. Pessoal, então acho que vamos encerrando por aqui o nosso horário, respeitando aí a 1 hora do evento. As próximas perguntas a gente encaminha as respostas para vocês por e-mail. E lembrando que a apresentação vai ficar disponível no YouTube, na página da RiskFence. Ok? Novamente, agradecemos a presença e a participação de vocês todos aqui. Obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigado.